foi o Carille. Exatamente. E o Carille que caiu, né? Mas o que me chamou a atenção, Renato, nós estávamos conversando, foi a seriedade dos jogadores do Flamengo. Assim, eu, como ex-atleta, nunca vi uma postura como a dos jogadores do Flamengo. Por quê? Você faz 4, 5, você coloca o pezinho no freio. Os caras do Flamengo não. O Bruno Henrique aos 44. Então, assim, chamou muita atenção. E o Vitória vitaminou o Pedro. 3 gols em um só jogo, aquele hat-trick, não é? Bom, Samuel Lino, Arrascaeta, todo mundo jogou demais. Aliás, o time do Flamengo, com exceção do Rossi, que trabalhou muito pouco, não é? Foi impressionante. Méritos do Felipe Luiz. 8-0, dá uma olhadinha nos números, melhor ataque, melhor defesa, primeiro colocado. Ai, Flamengo, que pesadelo, Final tá de semana jogando promete, demais. hein? Escapou, hein, Bibi? Um atropelo histórico, a maior goleada da história dos pontos corridos no Campeonato Brasileiro. Parabéns para a equipe, acho que fizemos um grande jogo. Todo jogo a gente entra com a mesma intenção de fazer as coisas. Hoje acho que tudo que a gente fez deu certo e ficou demonstrado no placar. O Flamengo não precisou de muito tempo para abrir o placar. Logo no primeiro minuto, Arrascaeta deixou Samuel Lino na boa para fazer o primeiro gol do jogo. Era só o começo do atropelo. Os donos da casa seguiram pressionando e não deram chance nem para o adversário respirar. Apenas 2 minutos depois, novo presente de Arrasca. Desta vez, Pedro quem aproveitou. Antes do terceiro, os cariocas empilharam oportunidades. Samuel Lino finalizou por cobertura, mas Lucas Alter salvou em cima da linha. Mas aos 33, não teve jeito. Varela cruzou na área, a bola passou por Plata e chegou em Lino, que só ajeitou para Arrascaeta deixar o dele. O segundo tempo manteve o mesmo ritmo. Samuel Lino e Pedro repetiram a dobradinha da primeira etapa e marcaram 2 gols nos 4 minutos iniciais. E o placar já marcava 5-0. Sobre o Lino, acho que não vale o que pagamos nele. Acho que ele vale o dobro ou o triplo, na minha opinião. Jogador fantástico. O Pedro, como eu falei na outra coletiva, é um jogador que dentro da área é o jogador mais frio que eu já conheci, que eu já joguei junto. Ele se sente confortável, ele parece que ele tá brincando dentro da área, né? Não demorou para Luiz Araújo também deixar o dele. E ainda houve tempo para Pedro assinar um hat-trick com uma obra-prima. O camisa 9 aplicou um lindo elástico e tocou de cavadinha na saída de Lucas Arcanjo. 7-0. Um gol muito bonito, acredito que um dos mais bonitos da minha carreira pela jogada individual ali do elástico que eu tirei num espaço curto. Acredito que o futsal me ajudou muito. Bruno Henrique, de pênalti, completou a goleada. Um jogo fantástico, um jogo completíssimo em todos os sentidos, onde os jogadores estavam desfrutando dentro do campo. A derrota por 8-0 ainda culminou na demissão de Fábio Carille. Rodrigo Chagas assume a equipe do Vitória de forma interina. Quero, em nome de todo o grupo, pedir desculpas. É uma noite horrível, vergonhosa. Da parte pessoal, meu profissional, a pior derrota da minha vida. A única preocupação ficou por conta de Alexandro. Convocado por Carlo Ancelotti para a seleção brasileira, o lateral esquerdo sentiu dores na panturrilha esquerda e precisou ser substituído ainda no primeiro tempo. Logo após a partida, o Flamengo divulgou uma nota oficial criticando a CBF por alterar o calendário oficial do Campeonato Brasileiro, já com mais da metade da competição disputada. O rubro-negro pediu para a entidade reconsiderar a decisão. Olha, até é difícil falar individualmente, porque foram muitos destaques. Mas ontem quem deu o cartão de visitas completo foi o Samuel Lino. O que ele fez, incrível. Pedro fazendo esse hat-trick. É uma maravilha, é um jogo inesquecível para qualquer atacante. Esse Saúl jogando de volante, arrebentou, deu a liberdade necessária. O gol do Arrascaeta, a bola, da maneira como ela foi trabalhada, como ela foi sendo confeccionada até a finalização, é algo bonito para se ver e rever. Então o Flamengo organizado, defensivamente não sofreu. O Vitória
atônito, nocauteado, palavras do Felipe Luiz, acabado, não teve reação nenhuma, Carille demitido, Edu Dracena, uma máquina em campo, em plena segunda-feira no Maracanã. Meu Deus do céu, anotaram a placa aí, Renato, porque foi... Eu tô cansada de placa rubro-negra. Foi taca, realmente. Mas eu vejo assim, o Flamengo tá impressionando mesmo com relação à atitude dos atletas. Você pega assim, não tem nenhuma vaidade. Os jogadores, mesmo às vezes de frente pro gol, eles preferem dar o passe pro companheiro que está melhor posicionado. Os toques de primeira, os jogadores sabendo o que tem que fazer dentro do campo, aonde que um vai, o outro fica. Então é impressionante realmente que o Flamengo fez ontem. E a questão da postura dos atletas. O respeito que a gente sempre fala é isso aí, ó. Jogar, fazendo gol, driblando, indo para cima, não fazendo graça. E o Flamengo, em nenhum momento, fez graça. Respeitou totalmente a equipe do Vitória e por isso que fez 8-0. Agora, em contrapartida, Renata, o que o Vitória fez ontem com o seu treinador foi impressionante. Você não pode jogar na casa do Flamengo, no Maracanã, casa cheia, com um dos melhores times do Brasil, jogar de peito aberto. Improvisar um jogador na lateral direita, um atacante, como você já tinha um lateral ali. Então, para mim, é claro que os atletas, sim, tiveram culpa, mas o mais culpado de todos foi o treinador, que montou um esquema. Eu acho que ele não assistiu os jogos do Flamengo, porque o que ele fez ontem para mim foi uma vergonha realmente, e o Vitória, nada contra a pessoa, mas fez certinho, porque não pode um time como o Vitória tomar de 8-0 e a postura que o treinador teve na beira do campo. O Vitória puniu o treinador com a demissão. Cicinho, com 3 minutos de jogo, você já está ganhando por 2-0, abre o caminho, mostra talento, e eu sempre digo que é muito difícil que o time inteiro esteja na mesma energia, no mesmo estilo, e ontem aconteceu. O Flamengo, até quem entrou, quando você vê no segundo tempo, Luiz Araújo, o De La Cruz, o Carrascal, eles entrando no jogo, você pensa, Bruno Henrique, banco, titulares, o que seja, o Flamengo é muito forte. Não, é muito forte, Renata, e a gente bate muito nessa tecla, né, a respeito do elenco do Flamengo. Tudo bem, mas isso não é desculpa, porque o Vitória também é uma equipe tradicional. Então a postura também dos jogadores do Vitória assustou. Eu concordo com o Edu, o Carille se equivocou, né, na maneira tática de colocar a sua equipe, mas os jogadores do Vitória, poxa, tomar de 3-4 para o Flamengo é até normal, digamos assim, pelo investimento. Mas 8 aí já é muito. Então, os jogadores do Vitória precisavam. Se você tem um esquema tático, não deu certo, se reúne ali o jogador e tem uma outra postura defensivamente. O Vitória é totalmente exposto, aceitando aquilo que o Flamengo se propôs a fazer. Então, assim, me assustou muito essa questão do desempenho de cada jogador. Os jogadores parece que estavam olhando os seus ídolos jogarem e deixando passar de qualquer jeito. A gente não incentiva jamais a violência, mas pelo menos dá uma chegada no cara mostrando, olha, nós estamos aqui, então também põe um pezinho um pouquinho no freio. Porque o Flamengo não foi incomodado, os jogadores do Flamengo não foram ali confrontados, né? Jogaram no meio de campo só, não usou um campo. O jogador só do Flamengo tinha a bola nos pés e os caras do Vitória ficaram assistindo. Então, eu culpo o treinador, sim, mas também culpo a postura dos jogadores, que deveriam ali dentro de campo se unir ali e falar, ó, vamos, o goleiro não dava uma dura nos caras, tomava gol e balançava a cabeça. Eu fico imaginando se era o Ronaldo. Se bem que o Ronaldo chutava, a bola tava pegando na trave e já tava dando dura no zagueiro. Mas o Lucas Arcanjo também ficou mesmo. Dá pra ver que ele tava completamente atordoado. Gente, foi demais. Não é só pelo placar de 8-0. De toda a história dos pontos corridos, desde 2013, é a maior goleada. Então, várias aconteceram. 7-0, 7-1, agora 8-0. Ronaldão, e a sensação, quando estava 5-0, a gente sabia que não pararia por aí. É engraçado, várias vezes você espera de um jogo um placar ainda mais elástico, não acontece. Ali era garantido. Pelo volume de jogo, né? E o toque de bola também do Flamengo. Muita qualidade, todo mundo próximo, a bola girava rápido. Eu até algumas vezes falei, mas ninguém vai dar uma chegada do Vitória porque não tinha espaço para dar aquela chegada, porque os jogadores do Flamengo ali, o Arrascaeta, era um toque só, no máximo 2. Então como é que você vai achar um cara com 2 toques? O cara que prendia a bola um pouco mais foi o Lino ali mas ele tava dando caneta, tava fazendo...
uma Lucas avenida Braga ali. estava completamente perdido, ele deitando e rolando, passando, ultrapassando e nada aconteceu. É impressionante. Agora, a velocidade e a habilidade desses jogadores. Ontem foi um recital do tal de Arrascaeta. Porque essa bola, quando vinha para ela, saia com uma qualidade e uma força no ataque, todo mundo chegando junto. Então foi impressionante de ver. E o Inter deu uma sorte, hein? Porque o Flamengo parcelou com vocês. Porque olha, vou te falar, que se fosse à vista, como foi o Vitória. E o Vitória que já meteu 7 no Palmeiras, hein? Lembrando no dia de hoje que o Vitória já meteu 7 no Palmeiras. Mas a diretoria do Flamengo não está satisfeita e corre para tentar a renovação de contrato de Felipe Luiz e também vai pensar na renovação de contrato de Arrascaeta, que novamente fez uma baita partida também. Então a diretoria do Flamengo entende que o elenco está tudo bem, contratação só se tiver oportunidade de mercado, o Flamengo não pretende ir forte. Precisamos reforçar um setor, não tem isso. Pelo contrário, o Flamengo agora tem que trabalhar em algumas saídas. Tem alguns jogadores, o elenco, a gente sabe que está um elenco muito grande. Vários jogadores não são relacionados. Michael, Juninho, Vitor Hugo. E tem um que está de saída, a gente vai contar já. Mas antes, só focando nessa informação, o Flamengo está buscando aí a renovação de contrato de Arrascaeta. É a próxima meta da diretoria do Flamengo, digamos assim, porque é um jogador extremamente importante. Mas calma, gente, isso não vai acontecer nesse mês, não é assim, é algo conversado, eles vão conversar, enfim, mas a ideia da diretoria é sim renovar o contrato de Arrascaeta e também de Felipe Luiz, lembrando que o contrato do Felipe Luiz é até dezembro desse ano. E sobre saída, Lohan, um jogador que inclusive jogou o Mundial Sub-20, eu fiz um vídeo aqui falando que essa partida do Mundial Sub-20 contra o Barcelona deixou muito claro, muito nítido. Foi um baita exemplo para aqueles que se perguntam por que o Lohan não tem oportunidade no time profissional. Por conta da atuação dele contra um Barcelona Sub-20. Um jogador sem intensidade, não faz recomposição defensiva. Hoje, para o estilo de jogo do Felipe Luiz, um jogador como esse não vai ter espaço. E por conta disso, o Lohan não tem espaço. E por ele não ter espaço, ele vai ser negociado. E o Pisa, da futebol italiano, fechou um acordo com o Flamengo aí para ter Lohan. O Pisa vai pagar ao Flamengo 500 mil euros pelo empréstimo, tá? E terá uma cláusula de compra obrigatória no valor de 4 milhões de euros quando ele bater uma meta estabelecida em contrato, e o Flamengo vai manter 50% desse atleta. Ou seja, se futuramente ele for vendido, sei lá, vamos falar aí, 20 milhões de euros, o Flamengo terá direito a 10 milhões de euros. Então, o Lohan está de saída do Flamengo e vai atuar no futebol italiano. Esse Pisa subiu agora para a Série A do futebol italiano. Só para vocês terem essa informação. Fala galera, mais um vídeo no canal. Aqui é Urubu Brabo, você fica por dentro de tudo sobre o Mengão. Notícias, bastidores e polêmicas do maior do Brasil. Se inscreva, ative o sininho e vem com a gente porque aqui é Flamengo e Flamengo nunca para.